tarde, meus pequenos. Hoje nós temos uma historinha bem bacana para contar para vocês. Vocês sabem que está chegando o feriado da Páscoa. Então, hoje a gente vai contar a história da Páscoa. Mas primeiro, a gente vai aprender uma musiquinha, tá bom? É o seguinte, diz assim: cantem comigo, tá bom? É assim: viva está Jesus, viva está Jesus, o seu sangue me comprou, o seu poder me libertou, uma vida nova me entregou, pois viva está Jesus. Vamos mais uma vez? Viva está Jesus, viva está Jesus, o seu sangue me comprou, o seu poder me libertou, uma vida nova me entregou, pois viva está Jesus. E é isso que nós iremos aprender hoje, que Jesus, ele está vivo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, logo quando a gente fala a palavra Páscoa, o que é que vem na cabeça? Vem o quê? Cestas de quê? De chocolate, ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa sempre vem com o que dentro? Chocolates, bombons, e uns até prometem grandes surpresas, não é verdade? Porém, hoje nós vamos falar do verdadeiro sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa não é chocolate, muito menos uma cesta. Nós vamos falar do verdadeiro sentido da Páscoa. Vamos iniciar com a história de um homem que morava aqui, sabe aonde? No Egito. Muito bem. Aqui é o mapa do Egito. Lá existem várias cidades. E antigamente, vocês lembram da historinha de José? Que José foi para o Egito. E lá, para não morrer de fome, o povo de Israel também foi para o Egito. Chegando lá, eles moraram em casas bem bonitas. E eles foram tendo filhos e mais filhos, e ficou muitos israelitas no Egito. Faraó, ele pegou esse povo do Egito e transformou ele em escravos, porque o povo de Israel estava tão populoso, que o faraó ficou com medo que Israel tomasse o Egito. Aí o que foi que aconteceu? Jesus, ele separou um homem. O nome desse homem era Moisés. Ele escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. O povo de Israel que estava sendo cativo, que estava sendo escravo. O que é ser escravo? É trabalhar duro, pesado, sem direito ao salário mínimo, certo? Aí o que aconteceu? Deus escolheu Moisés. Moisés foi diante do faraó e disse: Faraó, Deus mandou libertar o meu povo, liberta o meu povo. E Faraó, o que aconteceu? Ele tinha um coração endurecido. Ele não queria libertar o povo. Por quê? Porque os escravos davam muito lucro para ele, davam muito dinheiro fazendo aquelas pirâmides bem bonitas que a gente conhece. E ele tinha o coração, bem duro. No coração de Faraó dominava o ódio e a desobediência. Ele era muito desobediente a Deus. Ele não acreditava em Deus, apenas nos seus deuses. Aí o que aconteceu? Deus falou para Moisés que iria mandar
10 pragas no Egito, para que Israel e Faraó soubesse que Deus era Deus. Aí o que aconteceu? Moisés anunciou a Faraó que se ele não libertasse o povo dele, ia acontecer 10 pragas no Egito. E assim aconteceu. Aconteceu 9 pragas. E a 10ª, professora? A 10ª foi a mais cruel de todas. O Deus ordenou a Moisés que ele matasse um cordeiro que fosse puro, que fosse limpo, em sacrifício, e o seu sangue ele passasse nas portas, nas vigas assim, nas portas de sua casa, porque ele ia mandar o destruidor, ele iria matar todos os primogênitos. Está escrito lá em Êxodo 11, e a partir do versículo 4, que diz assim: Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Ou seja, Deus ia matar do primogênito, do filho de Faraó, até o animalzinho que era do povo egito. Porém, no povo de Israel não ia tocar, se eles obedecessem a Deus e passassem o sangue do cordeiro nas suas portas. E naquela noite, Deus disse: mate o cordeiro e junte toda a sua família para que vocês comam a carne do cordeiro. Comam a carne juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Para quê, professora? Para lembrar da tristeza que eles passaram, do sofrimento, da vida amarga que eles passaram no Egito. E assim Moisés e o povo de Israel fizeram. E nesse momento, o cordeiro foi sacrificado. O cordeiro ele foi sacrificado para que o povo de Israel tivesse a liberdade. Então, essa foi a primeira Páscoa, certo? Porque a Páscoa quer dizer sacrifício. E se passaram muitos e muitos anos, todo o povo de Israel comemorava a Páscoa, matava um cordeiro, comia as ervas amargas, o pão sem fermento, para simbolizar o sofrimento que eles passaram no Egito, certo? Então, o cordeiro significava o sacrifício para que o povo de Israel tivesse a liberdade. E com o passar do tempo, houve mais. Sempre, todos os anos eles comemoravam a Páscoa. Aí, um certo dia, Jesus nasceu. E a Bíblia diz que ele comemorava a Páscoa. Ele, aos 12 anos, foi junto com sua família ao templo para comemorar a Páscoa. Só que aos 33 anos, o povo já estava cheio de pecado, o povo era desobediente, o povo sentia ódio no coração, o povo estava igual ao Faraó, com o coração endurecido, o coração cheio de pecados. Aí o que aconteceu? Jesus, ele se sacrificou
por amor a mim e por amor a você. Você lembra que eu falei que a Páscoa era sacrifício? Então, Jesus ele derramou o seu sangue por mim e por você, pelos nossos pecados. Jesus ele era um homem santo, ele não tinha pecado. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele tomou o nosso pecado para si. Ele morreu como cordeiro puro, como cordeiro sem defeitos. Ele se sacrificou por nós, certo? E aconteceu que no terceiro dia, Jesus estava morto, Jesus tinha morrido e ele estava num sepulcro. O sepulcro era como uma cova, certo? Como hoje nós conhecemos como uma cova. Era o lugar onde guardava os mortos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eles, no terceiro dia, os discípulos foram lá visitar o sepulcro de Jesus. Aí o que aconteceu? Naquele dia, o sepulcro, ele estava aberto. Ele estava aberto. E um anjo chegou e disse que Jesus estava... O anjo disse que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Olha que interessante. Jesus ele se fez sacrifício por amor a mim e por amor a você. Mas só que ele não permaneceu morto. Ele ficou vivo. Jesus está vivo. Olha que coisa boa, olha que alegria. Jesus ele morreu por meus pecados e pelos seus pecados, porém ele não continuou morto, ele ressuscitou, ele está vivo. E hoje nós comemoramos a Páscoa assim, que Jesus ele está vivo. Nós comemoramos a Páscoa como o sacrifício que Jesus fez por nós. E hoje ele está vivo, vivo. Por isso que nós cantamos: vivo está Jesus, vivo está Jesus. O seu sangue me comprou, o seu poder me libertou, uma vida nova me entregou, pois vivo está Jesus. Porque quando Jesus ressuscitou, ele te levou sobre si todos os nossos pecados. Ele nos amou primeiro. E nós hoje temos que ter um coração cheio de amor e de fidelidade a Deus. Porque nós temos que perceber, nós temos que saber que Jesus se fez sacrifício por nós. Ele morreu por nós. Então hoje nós vivemos porque Cristo se sacrificou por nós. E hoje nós temos que agradecer a Deus por esse sacrifício. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É o que Jesus fez por nós, é o sacrifício, é o amor, porque Ele nos ama incondicionalmente. E o amor de Cristo, ele é verdadeiro, ele é fiel. E nós não podemos nos esquecer do quão gloriosa é essa passagem, que Jesus se sacrificou, Jesus hoje vive, Jesus hoje é pleno, e nós temos que adorar sempre a Jesus Cristo. Nós temos que adorar, nós temos que engrandecer a Cristo. O verdadeiro sentido da Páscoa é este, é o sacrifício, é o amor que Cristo deu por nós lá na cruz. Nós temos que entender que Jesus ele se fez carne, ele veio ao mundo e ele se sacrificou por nós. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? É o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele era o cordeiro vivo que se sacrificou por mim e por você. E hoje nós estamos livres de todo mal, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como João Batista falou,
Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele se sacrificou para tirar o meu e o seu pecado. Hoje ainda nós encontramos gente com o coração endurecido. Nós ainda encontramos pessoas com o coração endurecido. Porém, quando eles encontram Jesus, o seu coração fica feliz. O seu coração fica alegre. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Porque muitos seres humanos ainda nós temos pecado. Ainda tem o pecado. E Jesus, ele é a ponte que nos leva a Deus. Certo? Para que nós não pereçamos, para que nós não caímos, para que nós não morramos sem Jesus. Sem Deus. Jesus, ele é essa ponte que nos liga a Deus. Então, a Páscoa, ela não simboliza o chocolate, ela não é o ovo de Páscoa, ela é sim o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha, porque é a mais pura verdade. Hoje, a nossa Páscoa é isso, é o sacrifício. É isso que simboliza a nossa Páscoa. É o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Por isso que a gente sempre deve cantar que Jesus está vivo. Vamos cantar mais uma vez? Vivo está Jesus, vivo está Jesus. O seu sangue me comprou. O seu poder me libertou, uma vida nova me entregou, pois vivo está Jesus. E essa foi nossa historinha de hoje. Um beijo para vocês e feliz Páscoa!